Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina, esse é o quinto vídeo do meu diário de intercâmbio e hoje eu vou falar como foi tirar o visto de estudante. Então, eu vou dar algumas dicas para quem vai tirar e também vou explicar como funciona o processo, porque apesar de eu já ter visto muito vídeo de diário de pessoas contando como foi o visto, foi muito diferente do que eu imaginava. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o seu passaporte, ele precisa ter a validade de no mínimo 6 meses depois do seu retorno. Por exemplo, eu vou voltar em junho de 2017, o meu passaporte tem que ser até no mínimo dezembro de 2017. Então, se você vai fazer intercâmbio, se você já tem certeza, você já está querendo fazer, o ideal é que você tire o passaporte antes. Por quê? Porque tem um documento chamado DS 2019, que é o documento que a sua escola manda para a sua organização, falando que você vai estudar lá. Então é uma confirmação, é o primeiro documento principal do visto, porque vai ser o que vai garantir que o seu visto seja aprovado, porque vai estar falando que você realmente está matriculado numa escola. Então, esse documento, ele costuma chegar bem em cima da hora. Geralmente ele chega por volta do dia 15 de junho, pelo menos na minha agência, na STB, eu sei que foi por aí também. Então fica bem corrido. Então, se você ainda não tem passaporte, vai ser mais uma coisa que você precisa se preocupar. E aí, nesse processo de começar o visto, você tem duas opções. Ou você contrata um despachante, ou você faz o processo sozinho. Eu resolvi contratar um despachante e eu vou contar como é que foi mais ou menos pra vocês, como é que funciona. Ele vai te apoiar no formulário que você vai ter que preencher e ele vai te apoiar também marcando a sua entrevista no CASV e no consulado. Então, basicamente, o despachante vai fazer isso. Eu achei um valor justo, acho que foi R$ 200 o despachante. Então, querendo ou não, ele vai ajudar, principalmente para quem mora longe, como eu. Mas eu tenho outros amigos que fizeram sozinhos, fizeram por conta própria e também não tiveram nenhum problema. Então, assim, esse formulário que eu falei, eles vão marcar o seu despachante, ou você vai entrar no site do consulado e vai marcar a sua entrevista. E aí lá vai ter um formulário que você precisa preencher. Nesse formulário, ele vai estar perguntando basicamente tudo sobre você, assim, onde você mora, qual é o seu nome, o nome dos seus pais. Ele vai perguntar se você já teve um visto anteriormente, não precisa ser estudante, qualquer visto. Ele vai perguntar quantas vezes você já esteve nos Estados Unidos. Ele vai pedir contatos de pessoas que não sejam da sua família e que possam confirmar que você está indo. E ele também vai perguntar algumas coisas, tipo, você já participou de tráfico de pessoas, você já cometeu algum crime no seu país, você faz parte de uma organização terrorista. Vai fazer algumas perguntas assim. Tem umas 6 páginas, eu acho ele. É um pouco demoradinho. E eu preenchi ele antes mesmo de receber o meu DS, porque uns 15 dias antes de receber o DS 2019, eu já contatei o despachante, e ele que foi a CI Vistos, né, que é da CI, e eles já me mandaram esse formulário para ir adiantando tudo. Tanto é que eu recebi o meu DS, e aí uma semana depois eu já estava em São Paulo para tirar o visto. E aí eu vou falar como é que funciona. Eu fui para São Paulo, você tem que estar numa cidade que tenha CASV ou consulado. Tem, eu acho que Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Salvador, se eu não me engano. E BH, talvez, não sei. E aí, como é que funciona? Num dia você vai no CASV, que é a central de atendimento ao solicitante do visto, e no outro dia você vai no consulado. No meu caso, consulado americano. No CASV, foi bem simples, você chega lá, o CASV é um pré-consulado, entendeu? Eles vão tirar sua foto pro passaporte, eles vão perguntar algumas coisas e tal, e aí vão falar tudo bem. Foi super simples, eu tava bem nervosa, mas foi super simples. Eu entrei e saí em 10 minutos, assim, foi muito rápido. E aí eu cheguei na fila, passei por um balcão, a mulher perguntou se era visto de estudante, eu falei que sim. Aí eu peguei outra fila e fui esperar para a pessoa me atender. Aí eu passei pelo balcão, a mulher perguntou se o meu era visto de estudante, eu falei que sim. Ela me mandou para uma fila e eu esperei uma pessoa que ia me atender. Aí essa pessoa, eu tirei uma foto, eles tiraram uma foto minha e perguntaram, tipo, se eu tava tranquila e tal, eu falei que sim. Perguntaram se eu tava com meu pai, porque eu era menor, eu falei que sim. E aí falaram, boa sorte amanhã e tal, e falaram o horário, só isso.
Eu já vi gente que falou que chegou no caso e aí falaram que precisava tirar uma foto 3x4, além da que eles iam tirar lá. Eu já vim de Rondônia, já fui de Rondônia para São Paulo com essa foto, então chegando lá ele falou, olha, você leva ela amanhã e tal, porque se não der tempo, porque parece que tipo, tem um dia pra essa foto e pro sistema do consulado, eu não sei direito como é que funciona, mas eles pedem para que você tenha essa foto. O consulado, ele foi completamente diferente do que eu tava imaginando. Um amigo meu, João Vitor, ele falou no vídeo dele bem assim, que você pega uma fila pra pegar outra fila, pra entrar em outra fila, pra outra fila. E é exatamente assim. Eu cheguei nesse dia, você não pode estar com telefone, nada eletrônico, mas depois eu vou falar sobre isso. E aí você pega uma fila pra entrar. Aí depois você pega uma fila pra conferir seus documentos. Aí depois você pega uma fila de qual horário você estava marcado. Aí depois você pega uma fila pra passar pelo raio-x. Aí depois você pega uma fila pra entrar. Então é mais ou menos assim. Eu cheguei bastante tempo antes, minha entrevista estava marcada para 9h20 e eu cheguei tipo 8h25, 8h30. E eu não recomendo que você chegue tão antes como eu. Eu vi o pessoal de outras agências, a minha também, indicando que você chegasse 30 minutos antes. Acho que isso é tipo mais que suficiente, sabe? Se você chegar com 25, 20 minutos tá tranquilo, porque eu cheguei bastante tempo antes e tive que ficar esperando, porque eles não liberam antes. Aí, tá, entrei, você passa pelo raio-x e tal. Aí quando você entra lá, a partir do momento que você entrou mesmo no consulado, eles vão. Você vai pra outra fila, vai passar por um balcão, aí vão perguntar, o seu é visto de estudante? Aí eu falei que sim. Eles dão até uma plaquinha de estudante. Aí eu fui, entrei numa fila, aí uma pessoa foi conferir meus documentos e tal, e eu tava meio assim, será que isso é, tipo, não sabia, eles não falam nada pra gente. Então eu não sabia se aquilo ali já ia ser uma entrevista, ou se eu ia ter que pegar a fila das pessoas que estavam com visto normal. Aí eu fui, passei pela mulher, ela falou assim, ela viu meus documentos, não falou nada, e aí era uma fila muito grande. Eu fiquei acho que 1h30 nessa fila esperando. Aí fui, esperei, chegou minha vez. Uma coisa que eu achava, eu não sei as outras pessoas, mas é que assim, eu já tive 2 vistos anteriores, só que meus pais que foram tirar, porque eu era menor e eu não precisava. E aí, eu cheguei lá e eu não sabia que seria assim. Eu achava que seria um negócio muito mais formal. Você fica em pé, você conversa, tipo, você fala com a pessoa da entrevista na frente de todo mundo e tal. E aí cheguei, fui fazer a entrevista. Ele não falou, era um homem, ele devia ter uns 27 anos, eu achei ele bem novo até. E ele falou tudo em português comigo. Primeiro que a minha entrevista foi completamente em português. Aí ele chegou, perguntou, pegou meus documentos, falou assim, Marina, você vai pra onde e o que você vai fazer? Aí eu falei assim, eu vou pra Illinois, pra uma cidade chamada Aurora, e vou estudar 1 ano de high school. Ele, legal. Aí ele virou pro meu pai e falou assim, você que vai pagar o intercâmbio dela? Aí ele falou assim, sim, eu e a mãe dela. Aí ele perguntou o que meus pais faziam, aí meu pai respondeu, aí ele perguntou se meus pais eram concursados, aí meu pai respondeu, aí ele virou, olhou pra baixo assim, falou seu visto foi aprovado e me entregou o documento. Tipo, foi muito simples. Eu acho que foi coisa de 2 minutos. E aí eu saí e foi super simples. Não fiquem nervosos, gente. É uma coisa realmente muito tranquila. Eu tava bem nervosa e realmente não precisa ficar. Aí agora eu vou dar umas dicas pra vocês. Eu tava com muito medo em relação à roupa. Que roupa aí e tal. Eu sugiro que vocês vão tipo de calça jeans, camiseta e um sapato fechado. Não precisa ir muito arrumado. Meninas, tentem não ir com muita maquiagem e tal. Nem ir arrumada demais, nem simples demais. Mas não precisa se preocupar muito com roupa. Outra coisa tenta não ir com muita pulseira, muito colar, essas coisas, cinto, porque você vai ter que tirar na hora de fazer o raio-x. Eu indico também que não leve o celular, porque você não pode entrar com nada eletrônico no consulado. E aí tem alguns lugares que você pode deixar na frente e tal, que você paga pra deixar, mas na semana anterior que eu fui tinha tido furto lá. Então eu acho que não compensa, realmente é melhor você deixar no seu hotel ou deixar em casa. Aí uma coisa que aconteceu comigo, que eu nunca tinha visto em nenhum diário de intercâmbio as pessoas falarem sobre isso, é que é o seguinte, quando eu contratei a minha despachante, ela me falou, uma pessoa lá, me falou que como eu era menor de 16 anos, eu não precisaria, no caso, ir nem na entrevista do cônsul. Por quê? Porque tem uma regra agora que menores de 16 anos não precisam estar. Então ela falou assim, olha, a chance de você
precisar ir é muito pequena. Até hoje a gente atendeu vários estudantes e nenhum precisou ir e tal. Na verdade, ela falou que um precisou ir. E eu fiquei meio assim, eu tava meio desconfiada porque eu já tinha visto muita gente que foi tirar o visto, menor de 16 anos, e teve que ir do mesmo jeito. Aí ela falou que a gente precisaria esperar pra ver se iam exigir minha presença, do meu pai e da minha mãe. E aí a gente resolveu esperar, resolvemos não comprar passagem ainda, porque a gente ia pro Rio de Janeiro. E aí a gente tava assim, vamos pra São Paulo ou não vamos? Aí a gente esperou e aí acabou que mandaram mensagem, mandaram e-mail pra gente falando que sim, exigiram a minha presença, o que eu já tava esperando, porque, como eu falei, nunca tinha visto isso de não precisar e tal. Mas aí eu acabei indo e foi isso. Para quem tem menos de 16 anos e tá indo tirar o visto, já é uma coisa a se pensar, assim, se você contratar o despachante, tem a possibilidade de você não ir e tal, mas aí depende se eles vão querer que você esteja lá ou não. Então, gente, eu acho que é isso do visto. Eu não acho um tema muito legal de se falar, porque é muita burocracia. Mas eu espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, não se esquece de dar o joinha, de se inscrever aqui no canal e ajudar o canal a crescer, tá bom? Beijo, tchau!